Como seria se o mito do Batman surgisse em outro tempo e lugar totalmente diferentes? E se o morcego resolvesse se afastar do sangue Wayne? Batman? Azteca? Choque de impérios? Responde a pergunta levando-nos em uma viagem pelo México pré-hispânico, usando deuses do panteão como base para a história, médica na chegada dos espanhóis. Neste vídeo, analisamos essas entidades, seu papel no filme e as diferenças culturais expostas na história. E eu te explico o final dessa adaptação, além do porquê. Faz bastante sentido. E é que, se prestarmos atenção suficiente, vamos notar que o destino já estava escrito antes mesmo da aventura de Joali-Quattol começar. Bem-vindos a mais um vídeo no canal do NEGAIO, nessa sessão pouco conhecida que chamo de Explorando o Multiverso. Espero que goste da análise de hoje e, se puder, isso me ajuda muito. Inscreva-se e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Outra visão. Apesar de Batman Azteca se basear em fatos históricos reais, o filme não é historicamente preciso. E claro, não se enfatiza 100% dos eventos que realmente aconteceram. Vale lembrar que esta é outra reinterpretação, mas ligada ao mítico. Com isso em mente, decidi dividir o vídeo em capítulos e falar com spoilers. Se ainda não viu Batman Azteca, sugiro assistir antes de continuar. Batman Azteca traz muitos diálogos que antecipam o futuro e referências claras aos personagens clássicos da Detective Comics. Também visões sobre o destino de Yoali e até elementos que para os mexicas eram presságios de tragédia. Neste caso, vamos focar em 3 elementos que me parecem os mais importantes: as visões de Yoali, o presságio do cometa e a Era da Floresta. A história começa com nosso jovem protagonista, Joali-Quattol, preso em um pesadelo onde o fogo, as cinzas e a morte o cercam por todos os lados. Um touro enorme se ergue nas proximidades e esse animal enfrenta um morcego gigantesco. Enquanto Yoali fica preso no meio do confronto, mesmo que o touro não esteja derrotado, o morcego não permite que esse jovem escape muito longe. Uma cena que diz muito mais do que parece à primeira vista, pois a partir deste momento, não importa o que Yoali decida fazer, seu destino já está selado. O que acho bastante interessante, pois ele nem sequer é devoto ao deus morcego. No começo, ele vê tudo como farsa e inútil, mas ainda assim vira guerreiro sob sua proteção. A chegada de Cortés e seus homens às costas do Golfo é o primeiro movimento que desencadeia o caminho para que essas visões se tornem realidade. Também notamos pequenos sinais ou referências ao universo tradicional da Detective Comics e às antigas crenças dos antepassados mexicanos. Por exemplo, quando Cortés chegou diante do pai de Yoali, o chefe Taltecatzin, o espanhol se apresentou como um homem respeitoso, amável e com intenções de explorar nosso território e divulgar a palavra do seu Deus. Algo que contrasta enormemente com seu desejo sombrio de ganância e poder, fazendo o que for necessário para alcançar seu objetivo, mesmo que tenha que sacrificar seu próprio povo. Acho excelente representar Hernán Cortés nesta história como alguém de duas caras. Assim como em outras versões e adaptações do personagem, as nuances da verdadeira personalidade desse vilão já estavam lá antes mesmo de ele obter seu famoso rosto dividido. Perto do final do filme, após vários confrontos entre Yoali e Cortés e a evolução de ambos em personalidade, motivação e imagem, o guerreiro percebe que suas visões eram reais. Cortés representava aquele touro gigantesco, e o jovem Yoali, assustado e tentando escapar, havia sido completamente consumido pela sede de vingança. Após a morte de seu antigo lar e também de seu pai, tornando-se assim o guerreiro morcego. Embora isso também possa ser interpretado como a reencarnação de Yoali após seu sacrifício, o cenário vermelho e repleto de morte também havia quebrado a fronteira daqueles sonhos. Embora, ao final da história, Hernán Cortés tenha que se retirar da batalha, referindo-se ao episódio conhecido como A Noite Triste. O massacre no Templo Maior e a morte de Moctezuma já tinham ocorrido, mesmo sem importar o resultado dessa batalha. A visão também dá a entender que a verdadeira guerra já estava perdida, pois Tenochtitlan estava destinada a cair. Mesmo com os avisos de Yoali a Moctezuma, uma vez que nosso protagonista chega a Tenochtitlan,
O aparecimento dos conquistadores era inevitável, e uma vez que eles se apresentam diante do imperador, toda a cidade pode observar um cometa no céu. Segundo o filme, no início todos estavam confusos, inclusive o próprio Moctezuma. Eles não sabiam se o mau presságio era sobre a chegada dessas pessoas, confundidas com deuses, ou sobre o cometa. Anunciava que os mexicas seriam punidos por duvidarem e permitirem a entrada desses visitantes. Ioka. Ele tem um papel importante aqui, mas falaremos mais sobre sua história depois. Em particular, naquela época, os mexicas, apesar de terem uma compreensão mais precisa do universo, muito melhor do que a da Europa naquela época. É preciso dizer, e isso é algo que é mencionado no filme, eles consideravam esse fenômeno como um presságio de desgraça. Cortés, por sua vez, vivia em terras onde ainda acreditavam que o universo girava em torno da Terra, conforme dizia sua Bíblia. Pelo menos ele sabia que os cometas no céu eram esferas de gás, segundo a ciência. Soube usar as crenças do povo para obter estadia e benefícios para si e seus homens, enquanto planejava em segredo seus próximos movimentos para saquear e subjugar esta cidade. No filme, Moctezuma viu o cometa quando conheceu Hernán. O avistamento ocorreu entre 1500 e 1516, poucos anos antes da chegada dos conquistadores. Como já mencionei, essa adaptação não é totalmente precisa com a linha do tempo. Mas, da mesma forma, esse fenômeno foi interpretado como um dos sinais que anunciavam a queda de Tenochtitlan. Novamente, o avistamento do cometa não ocorreu exatamente como no filme. Ainda assim, sempre achei algo curioso e até estranho o aparecimento desse fenômeno. Bem naquela época, pouco tempo antes da queda da cidade mais poderosa, grande e importante da nossa história. Um fato que transformou para sempre quem éramos e no que acreditávamos. Depois que aqueles conquistadores submeteram nossos antepassados pela força, suas crenças, seu Deus e sua religião como uma verdade absoluta, resultando no nosso presente atual. Cada um é livre para acreditar no que quiser, mas sempre me perguntei, como seríamos hoje? Se antigas crenças não tivessem caído, ainda adoraríamos aqueles deuses? Ou talvez o catolicismo e o cristianismo teriam se espalhado pelo continente em algum momento? O filme inevitavelmente faz você refletir sobre esse tema, pois querendo ou não, tudo o que somos no presente é fruto de... Você acredita que o surgimento desse cometa realmente indicava o que viria? Você acredita que os deuses queriam se comunicar com seus adoradores? Ou foi apenas coincidência? Deixe sua opinião abaixo. Agora, uma cena marcante é o encontro com a Era da Floresta logo após Iowali escapar do massacre dos espanhóis. Esse personagem, literalmente, revelou para nós a trama de todo o filme desde o começo, mas, assim como Iowali, entendemos pouco ou nada da jornada que estava apenas começando. Você não está morto, né? Agora o que você viu aconteceu. Mas nem tudo aconteceu, ainda há tempo. O que é este lugar, o começo e o fim? Esse ser místico fala sobre a morte de Iowali e sobre aquelas ruínas onde está a estátua do deus. Sinacan chama este lugar de começo e fim, pois aqui termina a história mortal de Iowali. Na verdade, esse era só o início do mito do guerreiro morcego. Sim, pode parecer confuso no início, mas todos esses diálogos fazem sentido e foram seguidos à risca. Na segunda vez que Iowali encontra esse ser, o protagonista já está à beira da morte. Após tudo o que passou, ele está mais aberto a interpretar suas visões. Mas mesmo assim, ele ainda não é capaz de decifrar as palavras da Era, que menciona impérios colidindo, uns caindo e outros se erguendo, referindo-se à iminente vitória dos espanhóis e à queda de Tenochtitlan. As pessoas se transformam e os deuses escolhem seus emissários, eles sabendo disso ou não. Ela oferece o equilíbrio, nunca a vingança, sim o sacrifício, porque tudo é um movimento eterno. É que eu não te entendo. Também menciona deuses escolhendo emissários. Neste caso, refere-se a Tzinacan, protegendo Iowali, e também a Ioka, que um pouco mais adiante será enganado por um deus trapaceiro. Por fim, cita sacrifício, não vingança, frase que remete ao Justiça, não vingança do Batman, evolução que ele atinge em várias histórias.
Uma vez que ele entende que seu símbolo é algo mais do que uma luta pessoal em busca de punir os outros, fruto de uma raiva cega, na verdade é o Batman, representa algo que vai muito além. Apesar da escuridão, é um símbolo de esperança, resistência e também de continuar lutando contra a adversidade. Elementos que ficam perfeitamente refletidos na batalha final. Quando Yowali deixa de se esconder entre as sombras e deixa de ser apenas um rumor da noite para se tornar a inspiração dos outros guerreiros. No filme Batman Azteca, 3 deuses do panteão mexica têm grande importância na história. Entendê-los melhor facilita compreender por que certos acontecimentos ocorrem nesta adaptação. No caso de Huitzilopochtli, este era o deus principal dos mexicas, o deus do sol e da guerra. Os mexicas criam que o universo dependia da energia solar e que o sol precisava de sacrifícios humanos para manter a ordem cósmica. Na verdade, esse tipo de cena é visto no filme O de Ioca, acreditando que sacrificando mais pessoas conseguiria fazer o cometa desaparecer do céu. É quem leva a pior parte de tudo o que aconteceu durante a história, e tudo isso depois de ter sido enganado por Tezcatlipoca. O curioso é que, apesar de Huitzilopochtli ser o maior símbolo de Tenochtitlan, ele não apareceu durante todo o filme. Assim como Ioca, o tempo todo vimos apenas Tezcatlipoca diante de nós. Agora, falando de Tezcatlipoca, ele reflete um contraste interessante. Diferente de Huitzilopochtli, Tezcatlipoca era o deus do céu noturno, escuridão, providência e destino, além de ser uma entidade caprichosa e volúvel, representado sempre com um espelho de obsidiana no peito ou perna, simbolizando sua visão. No filme, ele é mostrado como um deus maligno. A realidade é que seu papel na cultura mexica não é tão simples como é retratado aqui. Considerando que ele é um dos 4 deuses fundadores do mundo, segundo antigas crenças, como já mencionei, Tezcatlipoca era visto como uma entidade volúvel. Ele não era totalmente maligno, mas era conhecido por conceder riqueza e poder, porém também colocava à prova a soberba e podia tirar tudo o que você possuía. No caso de Ioca, no filme podemos notar que é uma pessoa que aparentemente só se interessa em continuar sendo o sumo sacerdote de Tenochtitlan. Fora isso, ele não era ninguém e se sentia insignificante. Ioca, por falar com Huitzilopochtli, ou pelo menos era isso que ele acreditava devido ao seu conselho, foi quem permitiu a entrada dos espanhóis, assegurando que eram deuses. E também, sob esse engano, ele se encarregou de saciar com sacrifícios essa sede de fé que supostamente Huitzilopochtli precisava. Moctezuma chega a um momento em que perde a confiança no sumo sacerdote e o expulsa da cidade. Ioca sabia que precisava oferecer um grande sacrifício ao deus do sol. Por isso acabou sacrificando sua própria mãe e irmãos. Para recuperar sua posição, toda essa jornada, na verdade, havia sido uma prova de Tezcatlipoca. Desde o início, ele manipulou Ioca, deu-lhe poder como sumo sacerdote e depois tirou tudo dele. O erro de Ioca foi sacrificar muitos de Tenochtitlan e, após o exílio, até sua própria família. Mas ele nunca pensou em se sacrificar, apesar de que, em teoria, ele era o mais forte crente em Huitzilopochtli. Como eu lhes disse, Tezcatlipoca se manifestou como uma entidade volúvel e caprichosa. Uma vez que Ioca percebe tudo o que fez e a maneira como foi enganado por Tezcatlipoca, ele acaba enlouquecendo, agora obedecendo cegamente a esse deus trapaceiro e causando a morte de Moctezuma, e mais ainda, a Moctezuma em seus últimos momentos. Também foi revelado a ele que sua morte era um castigo por ter agido com medo desde a chegada dos espanhóis. Por causa do seu medo e liderança terrível, ele não só perdeu a confiança do povo, como todo o império já havia sido sentenciado. Sem Akan, essa figura que vemos desde o começo do filme, é o deus morcego na tradição mexica, ou seja, sim, sua figura realmente era adorada. Não ache que isso é exclusivo desta adaptação. Ele simbolizava o terror noturno e a esperança do renascimento. Também se relacionava ao submundo, fertilidade e transformação, sendo ligado a presságios, sacrifícios e ao ciclo da vida e morte. Elementos presentes ao longo de todo o filme. Então, agora que já temos uma menção, uma compreensão do que era esse deus morcego,
acho que muitos detalhes do Batman Azteca ficam mais claros, especialmente aquelas visões misteriosas de Yoali e também o final da história, onde o guerreiro morcego volta a abrir os olhos, mas desta vez transformado em algo mais. Em poucas palavras, uma vez que Ioaliquatl se torna esperança ou inspiração para o resto do seu povo, poderíamos dizer que ele já possui todas as características do deus Senhacan, e quando ele sacrifica sua vida em combate pelo bem dos outros, ele também obtém a regeneração e a transformação. Para falar a verdade, acho que todos esses elementos que representavam os deuses estão muito bem incorporados na história. Acho que esse é um dos detalhes que mais gostei no filme. As diferenças entre espanhóis e mexicas são claras nessa história, principalmente nas crenças. Enquanto os conquistadores defendiam um Deus único e sua palavra, eliminavam violentamente o culto a outras divindades. Os mexicas reverenciavam diversas figuras. Um dado que também sempre achei muito interessante é a astrologia naquela época, algo que é discutido um pouco em alguns diálogos. Apesar de avanços espanhóis no ferro, aço, armas de fogo e navegação oceânica, seu conhecimento do universo era impreciso e muitas vezes errado. Nesse aspecto, o calendário mexica era muito mais preciso do que o europeu. Isso sim, ambos os lados tinham seus detalhes quanto à interpretação do que viam e conheciam. Voltando ao exemplo do cometa. Espanhóis sabiam que eram esferas de gás, mas achavam que tudo no universo girava em torno da Terra. E enquanto isso, os mexicas sabiam que nosso planeta era o que girava ao redor do Sol, mas acreditavam que os cometas eram mais interpretativos. O filme tenta refletir esse impacto entre dois mundos completamente diferentes em mais de uma ocasião. Para os mexicas, o ouro não importava, enquanto para os conquistadores era quase a única razão para estarem aqui. Nessas terras recém-descobertas, segundo eles, nós as conhecemos há muitos sóis. Embora tenham havido alguns comentários criticando o filme, chamando-o de hispanofóbico, na minha opinião acho que falta um pouco mais de atenção. Ou seja, sim, a história ela é contada a partir da perspectiva de Yoali, mas também há esses detalhes que retratam os mexicas como imperfeitos, realizando sacrifícios com base em suas crenças. Ioca enlouquece ao ser enganado, enquanto Moctezuma, desprezado pelo povo, é um imperador incapaz que leva Tenochtitlan à ruína. Após ser vítima do medo e da incerteza depois de ouvir as histórias sobre o poder dos espanhóis. E isso é algo em que o filme não dá ênfase, e talvez isso possa passar despercebido por você se a história não for o seu forte. Mas durante a jornada de Cortés pelo que hoje é o território mexicano, ele conseguiu forjar uma aliança com os tlaxcaltecas. O massacre de Cholula foi coordenado por essas duas forças e só ocorreu graças ao apoio delas. Foi assim que Hernán conseguiu submeter Tenochtitlan em si, apesar das diferenças entre as culturas. Acho muito simplista reduzir esse filme a maus contra bons, quando objetivamente o mais próximo da realidade é que todos eram maus. Tenochtitlan também subjugava outros povos menores nesse caso. Essa foi a razão pela qual os tlaxcaltecas se uniram a Cortés. O filme, como já mencionei, estimula a reflexão sobre o tema e incentiva a conhecer nossa história, independentemente do continente de origem. Ainda é um tema polêmico, por isso Batman Azteca me surpreendeu positivamente. Usa passagens históricas marcantes, destaca o contraste cultural e coloca os deuses do panteão mexica como base da narrativa, mas adicionando esse toque místico que torna muito interessante ver esse deus morcego. O final do filme culmina na Noite Triste e no ressurgimento de Tzinacan. Além da chegada de um novo vilão à história, que neste caso parece ser uma reinterpretação do pinguim Oswaldo Cobblepot, fazendo referência a doenças. E é que durante o período da conquista sabe-se que os mexicas e outros povos não tinham defesas imunológicas. Tudo aquilo que os espanhóis trouxeram consigo, como sarampo, tifo, varíola, influenza e outras doenças respiratórias. Doenças que, vale mencionar, causaram um impacto severo na população indígena. A varíola foi um fator importante para enfraquecer os guerreiros mexicas no cerco a Tenochtitlan, facilitando a vitória dos espanhóis. Esse tema não foi tratado na primeira parte de Batman Azteca, mas caso haja uma continuação, você já pode ter uma ideia do que vem a seguir.
Inscreva-se no canal se gostou do vídeo para não perder novos conteúdos. Você quer uma continuação de Batman Azteca? Temos que mostrar apoio. Atualmente, você pode encontrar este filme na plataforma Home Box Office Max. Enfim, me diga nos comentários se você gostaria de visitar outro universo em breve e deixe suas sugestões. Da minha parte, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado por ter passado por aqui. Nos vemos em breve. Meu nome é Alex, para o canal da NEGAIO. Até logo!